Graça e paz, maravilha! Mais um dia que o Senhor nos concedeu para trazer a mensagem, a palavra de Deus, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu lhe desejo graça e paz. Eu sou o apóstolo Alexandre Santana, da Nação de Adoradores, a igreja que está ali na rua João Ribeiro, número 248, em Centenário, Duque de Caxias. Deus te abençoe, você ouvinte. Deus abençoe essa rádio, a Rádio Gospel Mix FM, que nos ajuda a pregar o Evangelho. O nosso amigo Cláudio Alexandre, locutor desta rádio. Que Deus abençoe a vida e a família de todos. Nós vamos à palavra de Deus mais uma vez, falar do amor de Deus, falar da bênção, da paz, da alegria de Cristo Jesus. E eu peço a você, como sempre, mantenha um meio de anotar, registrar, de fazer com que esse material não se perca com o tempo. Nossa memória ela é falha, né? Graças a Deus surgiram meios de nós registrarmos a palavra de Deus, nós gravarmos nossas meditações, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, e que você que está aí do outro lado tenha esse meio, tenha esta forma de meditar, de guardar e depois fazer uso, né, desse material, fazer uso para o seu crescimento espiritual. Amém? Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 19 e 20. Evangelho de Lucas, evangelho que escreveu Lucas, discípulo de Cristo. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Quero que você me acompanhe. É uma meditação simples, rápida, objetiva, mas que tem a sua importância. E eu espero em Deus que você possa ser impactado por esta palavra. Enquanto você está aí se preparando, ajeitando, ore comigo. Pai bendito, no nome de Jesus, precisamos da Tua voz em nossos ouvidos. Não há meios, ó Deus, de que a Tua palavra seja pregada sem a inspiração do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, eu te peço no nome de Jesus, fala conosco. Nós oramos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Bom, vamos lá? Evangelho que escreveu Lucas. Eu estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje, versículos 19 e 20. Essa passagem, ela se encontra dentro do texto em que Jesus estava aqui falando com seus discípulos sobre a missão, os 70 que saíram para pregar o Evangelho de 2 a 2. 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho, e este texto que vou ler relata o momento em que eles estavam voltando. Versículos 19 e 20 diz assim: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer mal nenhum, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no livro da vida. Eu estava meditando nas Sagradas Escrituras e, infelizmente, nessa minha jornada pastoral e agora na jornada apostólica que iniciou esse ano na minha vida, eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado, de certa forma, um pouco preocupado e entristecido, inclusive. Nós estamos numa jornada que iniciou no momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa jornada, ela nos foi proposta lá atrás, quando Adão pecou, e o Senhor Deus, entendendo a necessidade do resgate, da restauração, disse que enviaria uma semente. Essa semente brotaria, né, da mulher. Essa semente pisaria a cabeça da serpente, e a serpente, com isso, iria lhe ferir o calcanhar.
Essa mensagem de salvação nos foi dada quando Jesus inicia seu ministério, inicia a sua participação neste mundo de forma mais vista em um casamento. Acredito eu, e isso falo eu, não o Senhor, acredito eu que ela se inicia num casamento exatamente como um exemplo. O noivo, Cristo Jesus, a noiva, a igreja, e este encontro maravilhoso, um casamento para a eternidade. Então, Deus começa a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que é anunciar o Evangelho através de Cristo, falando do amor dele, e João faz um registro muito importante, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa salvação é livre do quê? Lá aos Efésios fala que existe um cativeiro, e dentro deste cativeiro pessoas cativas. E o Senhor veio para nos livrar do cativeiro, para nos tirar deste cativeiro. Estávamos fadados à perdição, à maldição, à morte, eternamente distanciados e afastados de Deus. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo isso se resolve. João vai fazer outra descrição maravilhosa, dizendo que ele veio, Jesus veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, nós recebemos uma salvação. O lago de fogo e enxofre estava reservado para todos, Satanás, seus anjos e todos aqueles que se viram enredados em sua trama. Mas Jesus veio para esclarecer, veio para aqueles que estavam em trevas, veio para ajudar os perdidos, os caídos, e nos ajudar a trilhar o caminho travando uma batalha. A Bíblia é clara, diz: no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. João faz outro registro maravilhoso no capítulo 17, quando Jesus ora, dizendo que somos como ovelhas mudas, levadas ao matadouro. Então estamos dispostos à morte todos os dias, mas Ele nos garantiu vida eterna. Ele não nos garantiu regalias, Ele não nos garantiu tranquilidades, mas Ele nos garantiu vida eterna. Se este corpo físico se corrompesse, o interior, disse Paulo aos Coríntios, se renovaria, seria restaurado. Nós teríamos direito à salvação, à glória eterna. Paulo declara que ele viu coisas que os lábios não têm como contar. Ele fala: conheço um homem, não sabe se no corpo ou fora do corpo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz: este cara foi levado até o terceiro céu. E olha, ele viu coisas que foram tão grandiosas, que foi necessário colocar um espinho na carne de Paulo para que ele entendesse o lugar dele como ser humano comum e frágil. Dito isto, feita esta introdução, eu entro no tema da minha mensagem. Nós somos igreja. E a igreja tem uma jornada. E essa jornada, ela nos foi proposta da seguinte forma. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 10, fala que nós somos as virgens, que temos em nossas mãos lamparinas, que devem estar cheias de azeite e ter reserva, que deve ter suporte para aturar toda a jornada, acompanhando o cortejo nupcial para encontrar-se com o noivo, encontrar-se com ele, tendo azeite de reserva, azeite em suas lamparinas para iluminar o caminho. E aí a proposta é ficar atento, vigiar em todo o tempo, estar acordado. A Bíblia fala e é clara:
Aquele que tem alguma coisa, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Satanás, ele está disposto a tirar-nos do caminho. E quantos são aqueles que não estão dando valor ao nome escrito no livro da vida? Olha, queridos, eu não quero aqui entrar em discussão, em debate, se é salvo para sempre, se não é salvo para sempre. Eu não quero entrar neste mérito, eu não estou aqui para discutir princípios doutrinários, não, mas eu estou aqui para discutir uma preocupação, te levar a uma reflexão. Deus vai levar-nos para os céus de qualquer jeito. Deus vai levar-nos para os céus cometendo pecados, tendo o coração embanhado em ódio, em ira, em amargura, em adultério, em mentiras. Deus vai levar pilantras, 171, pessoas que adoram passar a perna nos outros, que encontram sempre uma razão distorcida para falar que está certo, que tem razão. Pessoas contendeiras, como diz a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 17, quando ele lá descreve que tem coisas que o Senhor não gosta, e existe uma que o Senhor abomina, aquela língua que mistura, que cria problemas, que gera problemas entre irmãos. Será que Deus vai levar pessoas de qualquer jeito? Pessoas em pecado? Se alguém tiver esta resposta para me dar com convicção, eu mudo a minha linha de pregação. Nunca mais toco no assunto falando sobre a sujeição do livro da vida às condições humanas. Porque, queridos, olha, eu acredito piamente que o Senhor não vai levar uma igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu acredito piamente que o Senhor não vai levar um povo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu acredito sim que o Senhor vai levar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro e dispostas a abandonar mazelas, pecados, erros. A Bíblia é muito clara lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também ceifará. Eu não estou aqui dizendo que nós temos um Deus que adora punir. Eu não estou aqui dizendo que nós temos um Deus que tem prazer em condenar. Não, eu estou dizendo que nós temos um Deus que nos amou e nos amou de tal maneira que entregou o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aleluia! Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. E aí, queridos, eu vejo Jesus que entregou nas mãos dos seus discípulos uma missão. E eu vejo Jesus olhando para os seus discípulos, alegre. Mas ele precisava colocar os pés dos discípulos no chão. Porque havia uma preocupação maior com a qual se importar. Ele mesmo diz, olha, eu dei poder para vocês. Tudo que vocês estão experimentando, eu dei na mão de vocês. Eu dei poder a vocês, poder para vocês expulsarem demônios, para vocês lutarem contra coisas impossíveis e saírem sem dano algum. Eu dei este poder na mão de vocês. Eu concedi isso. Eu vejo Jesus empolgado. Você vai ver logo depois desta passagem que nós lemos, logo depois do versículo 20, Jesus falando de sua alegria, alegria no Espírito de ver como aqueles homens e mulheres haviam abraçado a causa celestial. Há uma alegria no Senhor Jesus em nos ver fazendo a obra. É uma necessidade. Ele não se descarta o brilho e o orgulho de Deus ao olhar para nós e nos ver desempenhando papéis que antes não era possível sem a ação do poder de Deus. E Deus manifesta o seu poder exatamente para isso, exatamente para que o nome dele seja engrandecido e que você também se torne notório.
Você vai passar a chamar a atenção. O brilho das luzes vão incorrer, incidir sobre você. Não tem alternativa. Foi o Senhor Deus que colocou isso em nós. Mas veja uma igreja que esquece rapidamente do propósito original. Nosso propósito não é cantar na igreja. Nosso propósito não é pregar bem. Nosso propósito não é expulsar demônios. Nosso propósito não são as bênçãos humanas concedidas, reveladas pelo poder de Deus. Nosso propósito não é se tornar um pitonismo, uma pessoa que vai ficar prevendo o futuro, tendo revelações. Nosso propósito não é manifestar sinais e prodígios mirabolantes no seio da igreja. Nosso maior propósito é ir para o céu. Foi o que o Senhor Jesus disse. Ele disse, olha, se alegrem muito mais por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Oh, meu Deus. E as pessoas estão se esquecendo disso. De repente, o que mais importa são os ganhos físicos. De repente, o que mais importa são as campanhas. De repente, o que mais importa são as coisas que nos acontecem no mundo humano. O próprio Senhor Jesus, dentro desta passagem, que ele relata coisas que vão acontecer no mundo físico. Ele diz, olha, espíritos maus desobedecem. Sim, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões sem sofrer nenhum mal. Eu dei poder a vocês, e isso é muito espetacular, porque fui eu que dei, para vencer a força do inimigo. Eu dei poder a vocês para isso. Só que, e isso eu quero deixar muito claro para a igreja, ele diz, mas vocês deveriam estar muito mais alegres, porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. A alegria de ter o nome escrito nos céus deveria superar qualquer tipo de alegria. A alegria, e aí não é só ficar sorridente porque alguma coisa está acontecendo do mundo espiritual para as nossas vidas. Não, ele não está descrevendo isso. Ele está dizendo, olha, a motivação de vocês, a empolgação de vocês deveria ser com o fato de que algo vai acontecer da terra para o céu. Oh, Jesus, da terra para o céu. Um dia seremos arrebatados. Um dia seremos levados à eternidade. Um dia seremos levados para a glória com Deus, o reencontro, aquilo que Jesus disse na Santa Ceia. Ele declara no capítulo 22 do livro de Lucas, ele faz uma declaração que eu considero uma declaração que toca o meu coração. Lá no versículo 15 ele diz assim, ele lhes disse, como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Jesus estava aqui descrevendo a ânsia dele, a necessidade dele, as expectativas dele, de um dia reencontrar todos aqueles com quem ele conviveu durante um tempo, e nós, os que vamos nos render ao longo dos anos, todos aqueles que se renderam ao longo dos anos, todos estes num reencontro, se sentados comendo nos céus, ou se só pelo fato de chegarmos lá em cima e participarmos de uma espécie de festa, não há como descrever com olhos humanos o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, havia em Deus, em Cristo Jesus, uma necessidade que ele descreve aqui, dizendo, olha, eu estava muito desejoso de ter este momento íntimo, momento de convívio
com vocês, só eu e vocês, aqueles que eu considero mais próximos, meus discípulos, e eu vou esperar com ansiedade o nosso próximo encontro. Eu quero ter agora, porque eu só vou ter a oportunidade de fazer isso quando nós estivermos juntos lá em cima nos céus. Então, Jesus pega o cálice, reparte entre eles e diz: olha, eu não vou mais beber desta bebida até que chegue o reino de Deus. Ele dá graças e diz: olha, o meu corpo vai ser entregue por vocês. O meu sangue, a nova aliança, vai ser a garantia em favor de vocês. Nós somos comprados com um preço muito caro, queridos. E eu vejo pessoas fazendo do evangelho algo barato, uma moeda fácil, fazendo do evangelho um achincalhe, vivendo uma vida dissoluta, perdida, como um filho pródigo. Só que, infelizmente, filhos pródigos dentro da igreja, filhos pródigos com carteirinha de membro, indo à igreja todo dia, cantando e pregando nos púlpitos, filhos pródigos, dissolutos, desperdiçadores dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Que nós sejamos recuperados, resgatados, que nós sejamos transformados, modificados, que nossa mente, nosso coração, a nossa alma seja impactada por esta mensagem, seja tocada de tal forma e tão profundamente que sejamos levados a uma meditação. É tempo de mudar. Que você abra o seu coração diante do Senhor, que você abra o seu coração diante do nosso Deus, que você diga ao Senhor aquilo que você realmente necessita viver de diferente e que a palavra do Senhor encontre o seu coração e a sua alma. Eu sou o apóstolo Alexandre Santana, da Nação de Adoradores, desejando e liberando uma palavra profética sobre a sua vida, declarando: Senhor, que este tempo de restauração, de realinhamento com a sua palavra, esteja agora, Senhor, chegando ao coração de cada um que ouviu esta mensagem, em o nome de Jesus. Quer ouvir mais, quer saber mais, conhecer mais deste evangelho? Nós estamos ali na rua João Ribeiro, número 248, em Centenário do Caxias. Que Deus vos abençoe. Graça e paz. Seja feliz mesmo sem razão aparente.